E aí, galerinha, estamos aqui hoje para mais uma aula de produção textual. E hoje o nosso gênero textual a ser estudado é o texto infográfico. Então vamos lá. O que é um texto infográfico, tá bom? Embora o próprio nome seja um pouco complicado de se entender, né? Infográfico significa essa palavra infográfico. Vocês vão perceber que esse gênero não é tão complicado. Na verdade, ele é bastante simples de se entender. Então vamos começar a estudar, a ver uma definição para o próprio nome. Se nós pegarmos a palavra infográfico e dividirmos ela ao meio, né, vai se dividir em info e gráfico. O que significa info? Info vai significar informação, tá bom? E gráfico vai significar imagem, nesse caso aqui. Então será imagem através de informação, ou informação através de imagem. Então, nós já conseguimos entender que um texto infográfico é um texto que tem a função de lhe informar através de imagens. Tá bom? Ele vai usar imagens ou uma linguagem não verbal junto com a linguagem verbal para lhe ajudar a entender alguma coisa, certo? Então, os textos infográficos, eles vão lhe auxiliar na interpretação de textos, na produção de textos e fazer com que você compreenda de maneira mais fácil e mais rápida aquele assunto, né? Elementos gráficos. Então, quais são esses elementos gráficos? Quais são essas figuras que estão presentes nos textos infográficos? Bora lá. São quadros, tabelas, dados estatísticos, legendas, figuras que remetem àquele conteúdo que você vai ler sobre ele, tá bom? Então, todas essas imagens que estão ligadas ao conteúdo e que faz com que você entenda aquele texto de uma forma mais rápida e mais prática, tá bom? É um exemplo de elemento gráfico. E os textos infográficos, eles vão se dividir em dois, que são os enciclopédicos e os específicos. Professor, qual a diferença dos textos infográficos enciclopédicos e dos textos infográficos específicos? Vamos lá. Como o próprio nome já diz aqui, enciclopédicos, né, podemos nos referir às enciclopédias, tá bom? Então, enciclopédias são grupos de livros que abrangem de uma maneira mais larga um determinado assunto, tá bom? Então, ele não vai deixar passar nenhum detalhe, ele vai se fazer com que você entenda cada partezinha daquele conteúdo. Por exemplo, se pegarmos uma enciclopédia sobre o corpo humano, tá bom? Então, ele vai detalhar, tá bom? Vai dar cada detalhezinha de cada parte do corpo, de cada órgão, de cada osso, cada função de cada sistema, tá bom? Então, ele vai ser bem detalhista em relação ao corpo humano e vai trazer figuras ilustrativas que vão lhe mostrar, tá bom? Essas partes do corpo, cada órgão, como ele é por fora, como ele é por dentro, cada artéria, articulação. Então, essa questão do uso da imagem nesse texto enciclopédico vai facilitar o seu entendimento sobre aquele conteúdo. Os textos infográficos específicos, tá bom? Já vai ser o oposto dos enciclopédicos. Por quê? Enquanto os enciclopédicos, eles têm a função e obrigação de lhe dar detalhes minuciosos e específicos, né? Os textos específicos, não, eles não vão ser tão detalhistas ou minuciosos em relação ao conteúdo, tá bom? Então, ele não vai se alargar tanto em relação à exposição àquele conteúdo. Porém, também, nos textos infográficos específicos, terão o uso de imagens para facilitar o seu entendimento em relação ao conteúdo, certo? Então, vimos aqui que, enquanto o próprio nome desse gênero textual, né, complica um pouco as coisas, né, infográfico, você fica confuso e não entende o que é,
Quando passamos para as explicações, né, então a definição e como ele se divide, conseguimos compreender que não é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Que, pelo contrário, é um gênero bem simples e fácil de se aprender, tá bom? Então, lembre-se que infográfico está relacionado ao uso de imagens para facilitar o seu entendimento sobre um determinado assunto, tá? Então, é isso, nossa aula de hoje fica por aqui. Vimos algumas características e como o texto infográfico se divide. Espero que vocês tenham absorvido essas informações. E até a próxima aula de produção textual. Tchau!